Repasse do Governo Federal para a Cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/Auxílio Cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h24. Um ótimo dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada, é nesta frequência mesmo. Eu estou aqui na melhor companhia dela, Samara Souza. Um ótimo dia para você também. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7. Band News Manaus está no ar, segunda-feira, último dia do mês de novembro. Tá feliz, Arthur, já? Oh? Tô dizendo. Responde, né? Responde tudo. Todo mundo tá feliz. Dia 30 de novembro. É igual aquilo no interior, né? Quando você chega na casa de alguém, você não fala bom dia, boa tarde, é ô! Aí ele fala, responde aí, opa! Verdade, Arthur. Então, bom dia para você que acompanha a nossa programação no nosso dial, a nossa frequência 93.7, pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, e a nossa live pelo Facebook. Não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja, siga muito bem informado com Band News Manaus desta segunda-feira. Você pode participar 993-519370, 993-519370. Manhã agitada em Manaus, porque a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, e a Casa Militar do Amazonas são alvos de mais uma etapa da Operação Sangria na manhã de hoje, aqui em Manaus. As vistorias da Polícia Federal em órgãos do Poder Estadual busca apurar suposta irregularidade na saúde pública durante a pandemia do coronavírus no Amazonas. O governo do estado diz em uma nota que uma nota deve ser enviada durante a manhã de hoje. O esquema de compra fraudulenta de 28 respiradores teria movimentado 2 milhões de reais com envolvimento direto da cúpula do poder do estado. Mais detalhes ao longo deste jornal. Com 51% dos votos, Davi Almeida é eleito novo prefeito de Manaus. Fala, Cindy Lopes. Em disputa acirrada, Davi Almeida do Avante é eleito prefeito de Manaus com 51% dos votos válidos. Ele venceu o candidato Amazonino Mendes do Podemos, que teve 48% dos votos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o pleito teve 78.939 votos nulos e mais de 43 mil brancos. As abstenções passaram de 298 mil registros, 22% do eleitorado da capital amazonense. Mais detalhes em instantes na coluna de política com a Rosiane Carvalho. O Tocantins registra desde o mês de janeiro desse ano mais de 1.500 casos confirmados de dengue. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, houve uma queda de 87% em comparação com o ano passado. Hoje inicia a Semana Estadual de Combate ao Aedes aegypti e segue até o dia 4 de dezembro. No período, a Gerência de Vigilância das Arboviroses deve intensificar o combate junto aos 139 municípios do estado. E Arthur, acaba de chegar os detalhes sobre a operação da Polícia Federal no estado do Amazonas, em Manaus, na manhã desta segunda-feira. A Polícia Federal do Amazonas deflagra na manhã desta segunda-feira a terceira fase da Operação Sangria, por meio da qual são investigados fatos relacionados a possíveis práticas de crimes como pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A ação da Polícia Federal visa a cumprir 4 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, todos na cidade de Manaus.
A partir dos elementos de prova angariados após o cumprimento dos mandados judiciais nas fases anteriores, identificou-se que funcionários do alto escalão da Secretaria de Saúde do Amazonas direcionaram em favor de uma empresa investigada uma licitação cujo objeto seria a aquisição de respiradores pulmonares sob orientação da cúpula do governo do estado. Antes da abertura da licitação, a empresa investigada adquiriu parte dos respiradores pulmonares em outro estado da federação. Ato contínuo, o próprio governo do Amazonas trouxe, mediante transporte aéreo, os equipamentos adquiridos pela empresa, custeando o frete. Com a chegada dos respiradores pulmonares em Manaus, a empresa investigada, mediante acerto, repassou-os à empresa comercializadora de vinhos. Em seguida, houve a adjudicação da dispensa de licitação fraudulenta em favor da empresa distribuidora de bebidas, a qual entregou os produtos que a empresa investigada já tinha adquirido de fornecedores e o próprio governo do Amazonas os transportou para Manaus no dia anterior à contratação da empresa de vinhos. Gente, incrível isso. O nome da operação é alusão à suspeita de que uma revendedora de vinhos tenha sido utilizada para desviar recursos públicos que deveriam ser destinados ao sistema de saúde. Então, a terceira fase da Operação Sangria, na manhã desta segunda-feira. É isso, mais detalhes você confere ao longo de toda a programação da Band News Difusora FM. Agora vamos falar novamente sobre eleição, Samara. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que a abstenção dos eleitores no segundo turno das eleições municipais foi a maior que o desejável pela Justiça Eleitoral. Mais de 11 milhões de eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 29,50%. Nas eleições de 2018, 2016 e 2014, o índice de eleitores faltosos ficou em torno de 21%. Band News. Tempo. Às 8h31, tempo com sol entre nuvens, parcialmente nublado. Uma neblina encobriu a capital amazonense nessa madrugada de segunda-feira. O tempo amanheceu nublado, agora o sol apareceu, mas está entre muitas nuvens. 25 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica também de 25 graus e a umidade relativa do ar está em 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. 90% não, deixa eu ver aqui quantos por cento, 83% de chances de 20... Haja chuva, hein? Muita chuva. Bastou que caiu tudo ontem, não. Tem mais por aí. 83% de chances de 25 milímetros para esta segunda-feira, onde a temperatura máxima pode chegar à casa dos 30 graus. Seu caminho. Vamos seguir com as informações do trânsito. Na chegada da rotatória do Coroado, atenção você motorista que sai da Alameda Cosme Ferreira, tem uma lentidão passando do estádio Carlos Amite, assim como na saída da Avenida das Torres também. Um alerta para você condutor. Quem segue pela André Araújo enfrenta aquela dificuldade de sempre, né? Do início da rotatória do Coroado até passando, ali quase chegando na altura do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na Efigênio Salles, o trânsito no início é tranquilo, passou ali nas proximidades do Tribunal de Contas, aí começa a aparecer uma lentidão. Na Rodrigo Otávio, no início também o trânsito é bom, no sentido Japim, passou da UFAM, nas proximidades do Baratão da Carne, tem congestionamento. Às 8h33, Manaus tem um prefeito eleito com vitória apertada no segundo turno. A reportagem é de Cindy Lopes. O prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, diz que está pronto para administrar a cidade e que quer ser o prefeito de todos. O político recebeu 51% dos votos válidos e venceu o candidato Amazonino Mendes do Podemos, que teve um percentual de 48%. O novo prefeito tem 51 anos e é bacharel em Direito. Em 2017, Davi Almeida foi governador interino do Amazonas após a cassação do então chefe do Executivo Estadual, José Melo, e do vice dele, Henrique Oliveira. Ele deixou o cargo de deputado
estadual que era ocupado por 3 mandatos consecutivos. Essa foi a primeira vez que Almeida concorreu às eleições para a prefeitura. Depois do resultado, em entrevista exclusiva à Band News FM Manaus, o prefeito eleito Davi Almeida disse que a vitória é uma grande responsabilidade. Estava disputando contra 3 ex-prefeitos, 2 ex-governadores, uma estrutura da prefeitura, a máquina da prefeitura toda. Foi um resultado muito bom, a sensação do dever cumprido e pronto para assumir as responsabilidades que é administrar uma das maiores cidades do Brasil. Pela internet, Amazonino Mendes parabenizou o novo prefeito e agradeceu os votos que recebeu nesse domingo. Parabéns ao candidato vitorioso, o Davi Almeida, e que Deus o proteja e o ilumine. Muito obrigado aos que votaram na gente. O pleito eleitoral em Manaus foi marcado por forte chuva em todas as zonas da capital, com diversas ocorrências. O industriário Ricardo dos Santos disse que, apesar disso, não poderia deixar de exercer o direito de voto. É empecilho também, né, por questão da chuva, né, mas não é o caso da pessoa não deixar de exercer seu papel de cidadão. No entanto, as abstenções passaram de 298 mil registros, 22% do eleitorado da capital dos mais de 1 milhão de eleitores que foram às urnas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, foram 78.939 votos nulos e mais de 43 mil brancos. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 35 minutos, 8 horas 35 minutos. Agora o assunto, claro, eleição municipal. Ontem toda a equipe esteve aqui presente, fazendo a cobertura das eleições do segundo turno. Deixa eu logo cumprimentar aqui a Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda, Rose, bom dia. Oi, Arthur, bom dia, Samara, bom dia para todos os ouvintes. A gente nem descansou direito da cobertura da eleição. Já pega um trânsito infernal para vir para cá para a rádio, 1h30 de deslocamento. Entre aquela altura ali da Bemol, né, no Campos Sales até aqui, é uma coisa terrível, né? E aí, no meio do caminho, a Polícia Federal numa nova operação aí, numa nova fase da Operação Sangria. Nunca ninguém, jamais em tempo algum, iria imaginar, né? Depois de todo o trabalho que a própria PF teve em todo o Brasil, deflagrar uma operação no dia seguinte. Não, já era algo que vinha se falando nos bastidores a respeito de uma nova fase da Operação Sangria. Ninguém imaginava logo em seguida. No dia seguinte não, né? Mas algumas pessoas criaram a expectativa que viesse ou realmente durante a eleição, e isso teria com certeza uma influência no resultado, não tenho dúvida disso. E também que logo depois poderia vir justamente para não influenciar no resultado da eleição, né? Então, mas veio no dia seguinte para a gente não ter descanso, né? Eu defendo que nós, jornalistas, tenhamos 2 férias em relação a esse ano de 2020, porque é um ano, meu Deus, que ano sobrecarregado de trabalho para a gente. Claro, a gente não reclama, é nossa função, responsabilidade informar, mas... Porque tudo isso em meio a uma pandemia, não é, Rose? Principalmente. Bom, vamos lá com os assuntos do dia. Falar sobre o candidato Davi Almeida do Avante. Ontem, Manaus escolheu Davi como prefeito de Manaus. Ele é bacharel em Direito, se interessou pela política em 2004 e em 2006 foi eleito deputado estadual. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa em 2017 e no mesmo ano assumiu interinamente o governo do Amazonas até o início de outubro. Durante a votação, disse que esperava um resultado justo e afirmou que o povo puniu os que chamou de candidatos mentirosos no primeiro turno. Foi um resultado muito bom em função daquilo que a gente tinha. O meu partido é um partido pequeno, poucas inserções e a sensação do dever cumprido e com as responsabilidades, pronto para assumir as responsabilidades que é administrar uma das maiores cidades do Brasil. Logo após a eleição, o candidato concedeu entrevista aqui na Band News Difusora FM e anunciou Luiz Gonzaga Campos de Souza, conhecido como Ló, como primeiro secretário. Vamos acompanhar aí essa entrevista que ele concedeu aqui à jornalista Rosiane Carvalho e ao Alex Ferreira. E a gente quer ouvir do senhor suas primeiras palavras aí em relação a esse resultado. Um resultado impressionante, né? A apuração muito apertado. Até o último momento, uma disputa muito acirrada. Na verdade, é o fruto de trabalho. Eu estava disputando contra 3 ex-prefeitos, 2 ex-governadores, uma estrutura da prefeitura, a máquina da prefeitura toda. Eu acho que foi um resultado muito bom em função daquilo que a gente tinha. O meu partido é um partido
pequeno, poucas inserções, e eu tô um misto de alegria, mas muita tristeza. Quero agradecer ao povo de Manaus eu tô nesse momento só eu em casa, eu e minha filha, namorado dela e um sobrinho aqui que está me ajudando. Muito feliz, ao mesmo tempo muito triste, mas porém grato a Deus pela oportunidade. Eu que entrei numa campanha política, Rosine, para pregar santinho, entregar santinho, pregar cartaz, balançar bandeira em sinal, e Deus, 24 anos depois, me concede a honra de ser prefeito da minha cidade, uma responsabilidade muito grande, que eu estou pronto para exercê-la e fazer dessa cidade uma cidade melhor para ser vivida. Né? A gente acompanha já algumas disputas e o senhor sempre muito ativo até o último momento, evidentemente, mas essa é diferente de todas as outras que já se passaram e todas que ainda estarão por vir em função dos acontecimentos pessoais. O dia de hoje foi um dia... Como é que foi, assim, que o senhor possa contar para quem está ouvindo aqui? Como é que foi esse de ontem para hoje? Nós passamos um drama em família. Além da minha mãe, eu estava com 5 irmãos com coronavírus. Eu estava com 3 sobrinhos, uma cunhada, inclusive a minha cunhada teve que fazer um parto prematuro. Eu conheci meu sobrinho só há 3 dias atrás, ficou 10 dias na UTI, tanto ela quanto a criança, tudo em função do coronavírus. A nossa mãe lá internada, cada dia piorava o estado dela. No segundo turno eu saí uma vez para ir para a rua para fazer reunião, por isso que eu agradeço ao Marcos Rota e toda a equipe. Foram dias muito difíceis, porque a minha campanha ela é muito fundamentada no corpo a corpo, na rua, mas eu estava imobilizado, estava anestesiado em função do estado de saúde da minha mãe. Nós fomos muito atacados, para que você tenha uma ideia, minha família toda teve que se mudar aqui do meu bairro em função de grandes ameaças que nós já tivemos. Mas isso já passou e eu acredito que o resultado foi a população que deu. Eu quero pedir de você uma permissão. No domingo, no primeiro turno, quando apurou o resultado, eu fui com a minha mãe segunda-feira e ela gravou um vídeo. Eu estava no leito com ela. Ela disse: filho, parabéns, eu não votei no primeiro turno, mas eu vou votar no segundo. Minha mãe não deu para votar, mas a população de Manaus votou por ela. A vitória é do povo de Manaus, mas eu dedico a minha mãe, ao meu amor, a minha Rosa, a minha Flor, minha mãe, Dona Rosa. Muito, eu feliz, sabe, é um misto de alegria, de dor, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Eu estou pronto para servir a minha cidade. Qual foi o seu último contato com a sua mãe? Ontem mesmo, só que ela já estava... Ontem eu estava na igreja de manhã e eu recebi uma ligação do hospital. E quando eu fui para o hospital, eu já fui com o coração apertado, porque eu já conheço isso, eu passei isso com a minha mulher. Para que você tenha uma ideia, o que nós estamos passando, daqui a 5 dias faz 1 ano que eu perdi a minha mulher. E a minha mãe, ela foi para minha casa no mesmo dia que nós sepultamos a minha esposa para me fazer companhia. Então eu estou assim, no estado de espírito muito, 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 muito difícil. E a minha mãe foi para minha casa para cuidar de mim, para fazer companhia. A minha mãe estava muito feliz. A minha mãe era uma mulher radiante de felicidade, de alegria, de saúde. Mas infelizmente esse vírus foi muito letal com ela, maltratou muito a minha mãe. Todos os esforços não foram suficientes para salvá-la. E eu estava sempre com a minha mãe todos os dias. Inclusive hoje eu não tive como me aproximar muito das pessoas, abraçar, porque eu passei muito tempo dentro da UTI com ela. E isso causa problemas, se bem que ela já estava fora do período de transmissibilidade. E foi esse drama que nós passamos. E hoje a população de Manaus, majoritariamente, uma eleição difícil, apertada também, não poderia ser diferente, a população me concede a honra de ser prefeito. O senhor já tem perspectiva de quem vai liderar a sua equipe de transição? Já tem algum nome aí matutando para o secretariado? Não, eu tenho os nomes, eu tenho vários nomes, mas eu preciso primeiro fazer essa transmissão. Acho que daqui nas próximas horas, daqui a mais 2 horas, eu já posso até, talvez amanhã de manhã, já possa colocar à disposição de vocês os nomes da transição, depois o nome até de... Não, secretários ainda nenhum. Talvez um que é o Ló. O restante ainda não. O Ló, que é da Secretaria de Fazenda, quando o senhor foi governador interino. Exatamente. Os demais, nenhum ainda vamos conversar. E nós vamos ainda conversar ainda com muitos, e as possibilidades elas vão se abrir. Uma última pergunta: o candidato Amazonino Mendes entrou em contato com o senhor para parabenizá-lo pela vitória? Não, ele não fez contato, porém não tem mágoa nem rancor dele. Se eu o ofendi naquele debate, eu sou um cara muito calmo,
Quem me conhece sabe. Fui muito provocado e aquele vídeo lá, aquele áudio, ele foi descontextualizado. Antes da fala, teve 2 episódios que culminaram com aquela minha reação. Porém, eu espero que isso tenha passado. Eu já pedi desculpa, inclusive do próprio Martinelli, do Amazonino. Eles têm todo o direito de não querer aceitar o meu pedido de desculpa, mas eu estou tranquilo e eu tenho respeito por ele, pelo Amazonino, pela sua vida, pela sua história, pelo seu histórico, pela sua idade, e não nutro nenhuma possibilidade de mágoa nem rancor. 8 horas, 44 minutos. Falhou aqui. Falhou, né? É assim Falhou. mesmo. Jornal ao vivo, a gente conta com isso também. E essa foi uma entrevista exclusiva aqui na Band News Difusora FM, né, Samara? E falou tudo praticamente, respondeu os questionamentos da Rosiane Carvalho. Como é que você avalia, Rose, esse primeiro discurso aí do prefeito eleito? Eu avalio até com um parâmetro da entrevista que ele deu na hora do voto. Foi uma entrevista que me impressionou bastante, né? E resultado do que ele próprio disse, estava 48 horas sem dormir. A intensidade que é uma eleição, ainda mais uma eleição como essa, né? Uma eleição completamente atípica. E é um drama pessoal, que ele mesmo revelou aí na entrevista, que para além da mãe que morreu no dia anterior, ele participou do velório, do enterro, logo depois do voto. A família dele, 5 irmãos, sobrinhos, tinham adoecido de Covid e alguns agravados, né? Ele disse que uma sobrinha dele passou 10 dias na UTI, teve que fazer um parto às pressas, então o bebê também ficou em risco. Quer dizer, é uma série de situações muito complicadas. Então, eu acho que tudo isso fez com que aquela entrevista, com aquele conteúdo, fosse dado na hora do voto. O Davi Almeida me parecia sobrecarregado mentalmente, mas falou muita coisa, muitos assuntos diferentes no mesmo. Fala, várias vezes, como é peculiar, né, dele, acho que num momento de tensão ele também acaba citando mais vezes Deus, as orações que ele fez. Aí falava da política, falava dos ataques, da ameaça da família. Aí cantou Raul Seixas, né? Então, assim, era um turbilhão de situações que podiam parecer até desconexas, né? Assim, para quem estava ouvindo, eu me impressionei com o conteúdo daquela entrevista. E aí, ele próprio disse que estava 48 horas sem dormir, que ia tomar um remédio para ver se conseguia dormir à tarde. E eu falei com a assessoria dele, de fato ele conseguiu relaxar de tarde, dormir, mas acho que na hora da apuração não tem quem consiga, né? Na própria live dele, depois que ele saiu daqui, ele fez uma live, né? Ele até falou na nossa entrevista que ele ia fazer essa live. Aí disse que estava dormindo, mas que quando deu ali próximo de 5 horas, ele acordou para poder acompanhar aí a apuração. Acho que o remédio fez efeito, né? Sim, mas aí você vê que é um tom completamente diferente. Ele já estava mais sereno e equilibrado mentalmente na hora da entrevista, né? Inclusive sentindo um pouco mais o luto, porque você vê que é uma voz mais cansada, né? Dizendo que estava muito alegre com a vitória, mas um misto de dor pela perda da mãe, né? E de responsabilidade, segundo ele, porque ele compreende o quanto tem, na fala dele, o quanto tem a ser feito por Manaus. Adiantou um nome, né? O Ló. O Ló é um nome que é um técnico de carreira da Secretaria de Fazenda. Ele foi o secretário de Fazenda do Davi Almeida quando ele ficou no governo 4 meses, né, em substituição ao governador José Melo. É certo que aquele período de 4 meses, o Davi Almeida executou algumas coisas, ele colheu, digamos assim, algumas sementes foram plantadas pelo próprio governo José Melo na área econômica, né, em que pese uma série de críticas e as denúncias e as investigações, ninguém está discutindo isso, mas o governador José Melo fez ajustes muito até duros, deram problemas para ele, né, cortes e tudo mais naquela ocasião, que deram resultado. No momento que ele ia captar o resultado político, ele foi derrubado, né? Ele foi caçado, foi abatido em pleno voo, né? No início desse voo que ele se preparava para aquele ano eleitoral. Bom, aí ficou tudo ali, a colheita para ser feita por quem sucedesse ele, né? Por quem o substituísse. O Davi Almeida habilmente percebeu que só tinha 4 meses e colocou tudo em execução, né? O pagamento do Fundeb, dos restos a pagar do Fundeb, algumas questões da área econômica, né? Que a gente vive falando que o Estado passa, né? Do limite máximo de gasto, então gasta mais com o pessoal, né? Com pagamento da folha de pagamento, do que tem para investimento.
E naquela ocasião, os ajustes eles não acontecem em uma questão de meses, não. Eles vão ter que ser colhidos no futuro. E o Davi Almeida assumiu nesse momento. O Ló era o secretário e o Amazonas saiu daquele limite prudencial, né, do limite que vai chegando perto do limite máximo desses gastos. Então, conseguiu alguns dados econômicos muito positivos, né? O Ló fazia parte dessa equipe econômica, conseguiu fazer esse diagnóstico e ajudar o Davi Almeida a ter bons resultados naquela ocasião. Parece que não vai ter descanso tão cedo hoje. O próprio Davi Almeida do Avante, vai realizar às 3 horas da tarde uma coletiva de imprensa sobre o resultado da eleição e vai anunciar os nomes que irão compor a equipe de transição do governo. Então já está marcado para hoje às 3 horas da tarde. Ele deve anunciar outros nomes que ele anunciou em primeira mão aqui para você ontem na hora da entrevista, o primeiro. Olha, um nome que sempre está em equipe de transição, não sei se dessa vez ele vai ficar fora, né? O economista Rodemarque Castelo Branco. Nas últimas anos, né, a troca de governos, ele sempre foi escalado para esse trabalho. Muitas vezes era convidado a compor, né, a determinados quadros de secretariado, nunca aceitou, mas sempre escalado para essa função aí de transição. Não sei se ele vai ser um dos convidados. Certamente o Ló deve fazer parte dessa equipe, né? Liderar, de certa maneira, essa equipe. Um trabalho de muita responsabilidade, porque a transição ela tem que acontecer com uma urgência muito grande, né? A gente tem um mês, essa foi uma eleição atípica, ela não aconteceu em outubro, né? 2 meses antes do candidato assumir. Ontem eu ouvi aí, alguém me passou essa informação, na verdade não vi, mas o prefeito dizendo que está de portas abertas para tentar passar todas as informações necessárias para que o Davi Almeida consiga dados mínimos para iniciar já a administração da cidade no dia 1º de janeiro do ano que vem. A cidade não pode parar. Na verdade, a cidade precisa correr atrás de tanto prejuízo, né, que tem aí de ordem de todos os serviços públicos. Acabei de citar um terrível, que eu, graças a Deus, não tenho que pegar o trânsito todo dia para trabalhar. Mas se eu tivesse, eu acho que eu seria uma pessoa mais infeliz e mais adoecida mentalmente, fisicamente, tudo, né? Porque é uma coisa inacreditável. Interessante a gente falar isso, que o próprio Davi Almeida falou que a partir de hoje iria traçar os rumos a serem tomados pela Prefeitura da capital e, de acordo com ele, entre as prioridades está o transporte público e aí falar um pouco de mobilidade, né, aqui da capital amazonense. Agora, Rose, vamos falar um pouco também do candidato que foi derrotado, Amazonino Mendes. Ele se manifestou ainda ontem, após a eleição de Davi Almeida. Vamos ouvir. Com uma diferença mínima, a gente perdeu a eleição. Mas isso não invalida a convergência de pensamentos por uma cidade melhor, por uma vida mais tranquila, mais segurança, mais paz, mais perspectiva de progresso. E nós todos juntos pensamos e sonhamos para nossa Manaus. Faz parte da vida. Então me resta o quê? Estender e continuar esse amor que sempre tive pelo povo de Manaus. E desejar que a nova administração, independentemente de ser feita por meu adversário vitorioso, que seja uma ótima administração. Por você, para o seu bem. Afinal, você escolheu. Parabéns ao candidato vitorioso, o Davi Almeida, e que Deus o proteja e o ilumine. Ter muita lucidez, muita garra, vontade de trabalhar e, sobretudo, amor. É isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigado aos que votaram na gente. A minha gratidão é imorredora. Provavelmente teria sido a última disputa eleitoral da minha vida, quase toda dedicada a você, a nossa gente. Muito obrigado. Aí a fala do candidato que foi derrotado, Amazonino Mendes, do Podemos, e, no meu entender, deu uma margem aí para futuramente, quem sabe, vir para um outro cargo, né? Essa fala dele final, ao dizer que se fosse eleito, provavelmente seria a sua última disputa eleitoral. E aí, como é que vocês entenderam isso aí também?
Eu fiquei com a impressão que eu tinha no filme da Marvel, né? Quando termina um filme, ele já botava um teaser do próximo filme, Sim. né? E aí você já, meu Deus, já ficava na expectativa pro próximo filme. Então, é essa impressão que se dá mesmo dessa fala do Amazonino Mendes. Ele, na entrevista pra gente na Band News durante a semana, na quarta-feira, né? Na quinta-feira, na exclusiva, ele disse, eu perguntei dele, esta é a sua última disputa eleitoral? Aí ele sorriu e disse, certamente, eu não sou Matusalém, né? E colocou dessa maneira. Lá, quando ele foi votar, fizeram a mesma pergunta para ele, e ele, mais uma vez, conheço os meus limites, não sou Matusalém. E aí, quando termina tudo, ele dá esse teaser aí da Marvel, né? Posso voltar. Porque... Mas a gente vê a força do voto que ele tem. Exatamente. Eu acho que o resultado das urnas, assim, muito embora... Acho que a gente tem que analisar por vários ângulos, né? Tem várias manifestações aí, sobretudo, que não se pode ignorar a quantidade de pessoas que não quis nenhum dos dois candidatos, né? As pessoas que não foram votar, as pessoas que se manifestaram por meio do voto branco ou do voto nulo. Isso é muito grave. Acho que 30%, 31% aqui em Manaus, né? Quer dizer, um terço desse eleitorado não quis, praticamente é voto que ninguém teve no primeiro turno, né? Eu acho, essa quantidade aí de pessoas se manifestaram dessa maneira. Se você vê, acho que as outras capitais também tiveram altíssimos índices de... O próprio TSE falou que foi o maior índice de abstenção de votos nessa eleição. Exatamente. Segundo turno, principalmente. 29,50% de eleitores não compareceram às urnas, o equivalente... Mais de 11 milhões de eleitores em todo o país. Olha, pelo que eu vi o resultado, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, é quase metade, 47,59%, se você somar abstenção, branco e nulo. Em São Paulo, 40%. Né? Então, assim, são dados que vão tendo que necessariamente fazer parte do componente da reflexão do quadro político. É muito importante que se perceba isso. Então, assim, há todos esses detalhes e Manaus também precisa ser vista desse ponto aí, por este ângulo, né? Mas a votação do Amazonino Mendes, com uma diferença de 20 mil votos, 23 mil votos para o candidato que venceu, não é uma derrota humilhante. Né? Não é uma derrota de que se diga assim, olha, não apareça mais aqui, né? Eu acho que, assim, a rejeição é alta, mas a quantidade, ele mantém uma quantidade de votos impressionante. Impressionante também do ponto de vista de campanha, né? Dessa campanha permitiu pouco contato e ele foi um dos que menos teve contato. Por quê? A maior parte do primeiro turno fez uma campanha de dentro de casa, com vídeos, né? Com vídeos ou com lives. E os próprios comícios dele, né? Ele não ia presencialmente, era aquele telão lá, né? Nos locais onde eles reuniam a população dos bairros para poder levar a fala do Amazonino Mendes. E aí, no final do segundo turno, aquelas 2 semanas que as pesquisas não mostraram, tem mais uma coisa que vai entrar para a história dessa eleição, o Amazonino mudou a conduta e passou a circular mais, né, no carro dele, naquele jipe e tudo mais. Mas, assim, um pouco de contato com as pessoas, mas não é algo como era nas eleições. Tanto que na entrevista dele no voto, ele disse, olha, essa foi uma eleição assim, um pouco falsa no sentido do contato, né, com o eleitor, porque a pandemia impediu que isso acontecesse. E ele, grupo de risco, desde o início do ano, ele próprio se queixou nas entrevistas, né, que mataram ele diversas vezes, internaram ele diversas vezes. A gente teve vários candidatos que foram infectados com Covid e ele não foi, né? Ele se manteve aí saudável, né? Até o final, tudo, e muito ativo. E, sobretudo, acho que no final, na última semana do segundo turno, mais combativo em argumentos, né? Claro, com toda a desvantagem que a condição dele, né, de fala, a condição de apresentação de imagem, coloca ele como uma das principais vantagens para ele nessa disputa eleitoral e quem sabe, né, se arriscar novamente para futuras disputas. Como dizem, né, caiu, mas caiu atirando, né, uma diferença mínima aí nos votos. A gente finaliza esse bloco por aqui, daqui a pouco a gente volta falando mais de eleições aqui na Band News Difusora FM. Tecnologia, com Orrisson Lacerda. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente volta a falar sobre a Black Friday, porque muita gente aproveitou para fazer as compras online e uma das grandes empresas de vendas online acabou se metendo numa grande confusão nessa que é uma das principais datas de venda do comércio, não é isso, Orrisson?
Pois é, isso mesmo, Maíra. Essa Black Friday que mais do que nunca, né, Maíra, foi a Black Friday do comércio eletrônico em função da pandemia, né? A gente viu lojas físicas vazias e ao mesmo tempo um movimento estrondoso no e-commerce, né? E claro, quando a gente fala de e-commerce, né, Maíra, a gente sempre tem que lembrar da Amazon. E a Amazon, na sexta-feira, na Black Friday mesmo, sofreu um boicote, um protesto, melhor dizendo, dos seus funcionários, porque vários deles estavam reclamando de salários, de condições de trabalho, etc. e tal. E foi um protesto que não se limitou, Maíra, a um país, foram vários países, 12 países para ser mais preciso, tiveram protestos de funcionários da Amazon. No final das contas, ao longo da sexta-feira, a Amazon teve que ceder e oferecer um bônus aos seus funcionários, né? Nada mais do que justo, né? Com tanto dinheiro que a Amazon ganhou nessa Black Friday, né, Maíra? Ofereceu um bônus para os seus funcionários. E o que chama atenção também, Maíra, é a magnitude dessa gigante do comércio internacional, né, do e-commerce, né? Porque nos últimos meses, até em função da pandemia, a Amazon contratou mais de 400 mil funcionários. Olha que loucura, Maíra. 400 mil funcionários mundo afora, né? E com isso a empresa já alcança a impressionante marca de 1,2 milhões de funcionários, 1.200.000 funcionários espalhados pelos 4 cantos do planeta, Maíra. Realmente é impressionante, e essa é uma tendência que parece ser irreversível, porque mesmo o dia em que a pandemia nos deixar em paz, sem dúvida nenhuma, o comércio eletrônico dificilmente vai dar um passo atrás, Maíra. A tendência que todos os analistas apontam é que esse crescimento talvez não seja, claro, tão explosivo quanto nesse ano, mas que é um crescimento que não deve ter retorno, deve só continuar mesmo se expandindo, Maíra. E você pode mandar a sua dúvida, sua sugestão para o e-mail tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Respeitável público! Chegou o repasse do Governo Federal para a Cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. 9h03. O candidato eleito Davi Almeida cumpre a agenda hoje para definir a transição de governo. Vamos conferir os detalhes com o Guilherme Guedes.
O prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida do Avante, e o vice Marcos Rota do DEM começam hoje, dia 30, a traçar as estratégias a serem tomadas pela prefeitura. Segundo Davi, entre as prioridades está o transporte público. O político venceu o segundo turno das eleições da capital do Amazonas com 466 mil votos. O percentual de 51% sinalizou a disputa apertada com o candidato Amazonino Mendes do Podemos, que perdeu por 23 mil votos a menos. O Amazonas registra 177.991 casos confirmados de coronavírus no estado. O total de mortes para a doença é de 4.885, segundo o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado ontem. O boletim acrescenta ainda que 21 mil pessoas com diagnóstico de Covid estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,86% dos casos confirmados ativos. O prefeito eleito em Belém, no Pará, Edmilson Rodrigues, do PSOL, afirma que o primeiro ato após a posse será o decreto criando uma renda mínima municipal de até R$ 450. Ele afirmou que vai instalar uma brigada de trabalho para desempregados que buscam uma vaga. O político derrotou nas urnas o delegado federal Eguste do Patriota, com quem disputou o segundo turno das eleições. A expectativa pela análise das vacinas pela Anvisa. De Brasília, os detalhes com Larissa Arantes. Definições importantes são aguardadas para esta semana em relação à vacinação contra a Covid-19 no país e também sobre a testagem da população. Além de uma reunião das 10 equipes envolvidas na elaboração do Plano Nacional de Vacinação, prevista para esta segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá dar explicações no Congresso sobre os testes para diagnóstico do coronavírus. Em relação ao plano, Pazuello disse que as questões ligadas à logística da vacina são as partes que faltam para a conclusão do documento. Não o plano de quais são os grupos, dessa estrutura toda, isso já está pronto. Essa fase já está pronta. E vai ser fechado esse plano quando nós tivermos um pouco mais à frente, próximos de qual a logística necessária para cada vacina. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h05. Hoje no Pensa Manaus Rotina, a gente conversa sobre eleição com o nosso colunista, sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, Marcelo Seráfico. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Arthur. Muito obrigado. Bom dia, Rosiane e Samara. Também. Rosiane aqui, pode dar o seu bom dia aí. Bom dia, professor Marcelo Seráfico. Professor, hoje a gente fala sobre as eleições, claro, né? Como é que você avalia o resultado das eleições municipais? Como é que fica a relação das forças nas principais cidades do país? O Centrão sai fortalecido? O que você acha? Sim, Arthur. Eu acho que o resultado desse domingo mostra, digamos, um redirecionamento da política nacional no sentido digamos assim, dos setores de direita mais tradicionais no país, né? O que significa, de um lado, um afastamento daquelas posições mais reacionárias dentro da política nacional, não é? Mas também o fortalecimento daqueles grupos que, digamos assim, sustentaram, em boa medida, o surgimento dessa própria extrema-direita, né? Então, digamos que a situação se modificou bastante. E um terceiro elemento, que eu diria que me parece importante, é esse eu não diria da reemergência, né? Mas do reaparecimento de um partido de esquerda, particularmente o PSOL, não é, no jogo político eleitoral, com reais chances de ganhar, não é, e em alguma medida também o reaparecimento do PT, hoje um partido que eu diria de centro-esquerda, não é, também concorrendo com chances reais de reeleição, e o PCdoB também. Então, me parece que o jogo eleitoral, pelo menos, ganhou em muito pouco tempo uma nova, digamos assim, configuração,
mais próxima do que era antes de 2016, e é preciso tentar entender a razão de ser dessa mudança. Professor, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que também acabou despontando nesse período, nesse ano, como uma das lideranças da esquerda, ele deu uma entrevista para o site UOL com a informação, a declaração de que a direita venceu a esquerda nas eleições, mas Bolsonaro foi derrotado. A leitura dele eu acho que é um pouco parecida com a sua, né? Assim, a centro-direita conquista um número maior, né, de prefeituras, e aí está dentro desse quadro de que deu fortalecimento para a extrema-direita também, né? Acho que a esquerda também deu a sua contribuição, de certa maneira, política, né? Mas que aquela ideia, aquele espírito, aquele discurso que levou à vitória do presidente Bolsonaro e outros políticos, né, no parlamento, enfim, e nos governos, aquele discurso não deu certo. Ele foi rejeitado, claramente rejeitado nas urnas esse ano. Essa é a sua avaliação também? Sim, Rosiane. Eu só não diria que o bolsonarismo foi liquidado, digamos assim, né, como força política dentro do cenário brasileiro. Porque, veja, parte dessa direita que se elege agora também se elege com base em bandeiras que vinham sendo empunhadas pelo bolsonarismo, né, o que significa dizer que algumas dessas teses reacionárias têm certo apelo eleitoral. Essa é uma hipótese, veja bem, porque em outro plano, o voto num candidato de direita agora pode ser um voto, como já aconteceu no passado, de rejeição àquele candidato com o qual o candidato da direita concorria, que às vezes era um candidato da esquerda, né, às vezes era um candidato mais ao centro. Então, isso precisa ser analisado, no caso de uma eleição municipal, por exemplo, cidade a cidade, para ver o que aconteceu. Há, inclusive, mudanças de alguns candidatos mudaram de partido há pouco tempo em relação às eleições, por conta de fraturas internas dentro do partido, fraturas essas que não têm a ver nem com propriamente ideologia. Aliás, a ideologia ficou uma pasta, né, nas eleições, né, uma coisa difícil de identificar, saber qual é a visão de mundo, salvo exemplos e casos mais, digamos, significativos, eu diria, como no caso de São Paulo, Belém, Porto Alegre, né, a questão ideológica ficou realmente colocada de lado. Então, eu diria que sim, foi uma derrota do bolsonarismo, inegável. O primeiro turno já havia sido, o segundo turno confirmou isso. Agora é preciso entender o que do bolsonarismo foi derrotado, né? E por que a derrota não impôs uma vitória, por exemplo, da esquerda, mas sim um retorno daquilo que o bolsonarismo dizia combater, né? Ou daquelas forças, daqueles agentes, daqueles setores que o bolsonarismo dizia combater. Portanto, é preciso entender o que se passou nessa eleição na cabeça do eleitor, para ele fazer uma espécie de volta ao passado recente. Mas, certamente, volta essa motivada por algum tipo de insatisfação com esse reacionarismo translocado que caracteriza a presidência do Brasil. Professor, o senhor falou aí dessa derrota aí, podemos dizer, do Bolsonaro. Ele teve 2 prefeitos eleitos apoiadores, né? Pelo menos Rio Branco, Tião Bocalon, com 62,93% dos votos, e lá em Vitória, no Espírito Santo, o delegado Pasolini, com 58,50% dos votos. O presidente ainda não fala em reeleição, mas aí o que a gente observa nos bastidores, que possivelmente possa vir aí como tentar uma reeleição, isso de fato pode prejudicar bastante essa candidatura, professor? Olha, Arthur, é interessante essa pergunta, porque ela tem, eu acho que para responder a gente tem que ver pelo menos 2 grandes questões, né? A primeira é a importância dos prefeitos
como cabos eleitorais, né? E a segunda, em que medida essa importância se relaciona com a máquina pública, com o uso da máquina pública, né, para fazer determinado tipo de política. Eu diria que, como nós estamos vendo agora, em política é muito difícil a gente saber o resultado do jogo antes do apito final, né, porque prefeitos que tenham um mau desempenho podem ser avaliados negativamente e amarrar a imagem deles a um candidato à presidência, o que em princípio pode parecer bom, pode ter um efeito perverso. Você veja, aqueles candidatos, no caso da eleição atual, para os quais o senhor presidente da República fez campanha, a vasta maior parte deles não foi eleita. Por quê? Se você coloca isso, coteja esse resultado com aquilo que são os resultados de pesquisa de opinião, que precisam ser vistas sempre com muito cuidado, né, acerca da aprovação do senhor presidente da República, você vê que ele não chegou nem àqueles indicadores de aprovação. Portanto, há uma série de mediações aí entre uma eleição municipal e uma eleição federal e as pretensões de um candidato a se reeleger, que só podem ser bem avaliadas depois desses 2 anos, ou um pouco menos, de mandato que restam ao senhor presidente, né, e que terá a ver, muito provavelmente, com o jogo político nos municípios, com o modo como daqui para lá, alguns prefeitos tenderão ou não a se aproximar do presidente, a depender da conjuntura. E a conjuntura para o governo federal me parece bastante desfavorável. Ou ele, desculpa, Samara, ou ele mesmo repensar no discurso, né? Porque assim, eu observei, o Crivella apostou naquele discurso terrível, né? Da fake news, daquelas coisas que não deveriam nunca ser adotadas na campanha, não que as campanhas tenham subido o nível, né? Mas elas na eleição passada desceram muito, né? Então o Crivella, por exemplo, disse que eleger o Eduardo Paes era aprovar que haveria pedofilia nas escolas da educação infantil. Isso ele usou numa propaganda, né? E ele teve uma derrota muito grande, né? Um discurso. Aqui em Manaus mesmo a gente viu algumas condutas que foram rejeitadas pelo eleitor nas próprias pesquisas que os candidatos faziam, né? Assim, para direcionar suas atitudes. E lá no primeiro turno, o Alberto Neto puxou uma arma, né, o super-herói para defender a população lá de um assalto, e aquilo não caiu bem para ele, não pegou bem. Você viu que logo depois ele tratou de tentar remendar e alterar os rumos ali daquele tipo de imagem que ele queria criar. A própria última semana, quando vazou aquele áudio, né, do Davi Almeida um pouco mais agressivo, né, aquelas palavras mais ofensivas para o adversário, muito embora o Amazonino Mendes tivesse muita rejeição, aquilo também foi ruim para a campanha do Davi Almeida na reta final. Então, acho que, de maneira geral, esse discurso de baixaria, esse discurso de mentira, de fake news, ele tem uma sinalização ruim, né, de rejeição dessa última disputa. Agora, nós temos também, professor, um quadro de uma quantidade muito grande de pessoas que não quis participar, né, não quis votar. No primeiro momento que rejeitou as candidaturas postas. Aqui em Manaus, por exemplo, 1/3 da eleição não quis nem Davi, nem Amazonino Mendes. Mas o que está por trás disso, né? Que sentimento vai mobilizar essas pessoas? Um descrédito total na possibilidade de fazer alterações no sistema, na sociedade, por meio da eleição, por meio da participação da eleição? O que isso reforça? Rosiane, você chama atenção para 2 questões importantíssimas, eu acho. A primeira delas tem a ver com a sistemática das fake news. Né? Uma sistemática que exige muito recurso, né, e uma certa proteção legal. Então veja que já houve uma redução na difusão desse tipo de informação por conta de decisões tomadas, inclusive no plano do Supremo e da Polícia Federal. Você vê a liquidação, digamos assim, o desfazimento do gabinete do ódio da Presidência da República já traz repercussões sobre a política em outras escalas, não é? Como a municipal agora.
Então isso é muito importante, porque essa parece ter deixado de ser a forma privilegiada de fazer política, pelo menos momentaneamente, por conta de alguns constrangimentos policiais e legais. E isso é extremamente significativo e importante. Porque o que você aponta, eu acredito que corretamente, a população, pelo menos no caso desta eleição para prefeito, já enxergou com certa desconfiança tanto essas atitudes de bravata de alguns candidatos, quanto a difusão de informações falsas sobre temas importantes ou sobre outras pessoas. Então isso é importante para preservar um debate público racional e honesto. Essa é que é a importância. Isso realmente permite que o clima do debate se dê em bases racionais, fundadas nos interesses e concepções, visões de mundo que os cidadãos têm. Isso é um pressuposto importantíssimo para a gente ampliar a democracia na sociedade. Agora, de outro lado, se aponta para esse fato de que cerca de 30% da sociedade manauara ou não foi votar, ou votou nulo ou votou branco. O que significa que há um profundo descontentamento, nesse caso específico. Acho que não dá para dizer que um descontentamento com o sistema eleitoral partidário, nem nada, mas há pelo menos um descontentamento com os candidatos que se apresentaram no segundo turno, né? Tirando daí, evidentemente, as outras razões pelas quais muitas dessas pessoas que não foram votar podiam ter comorbidades, né? Tem essa circunstância da pandemia, né? Eram maiores de 60 anos, preferiram não se expor, né? Então, essa eleição tem uma peculiaridade que precisa ser considerada, mas não há dúvida de que, salvo engano, foram 12% de votos brancos e nulos, né? Que esse é um índice extremamente importante e dá conta de uma insatisfação relativa a quem estava se apresentando para governar a cidade. E aí eu acho que sim, uma parte expressiva dos eleitores entende que o sistema político partidário tem sido se revelado extremamente limitado para promover transformações, para promover mudanças que vão no sentido da melhoria das condições de vida dos cidadãos, né? E isso é muito preocupante. Não é um problema apenas de Manaus, não é um problema mais ampliado. Ele se expressa de diversas maneiras, pode ser na hora do voto, mas também nos movimentos que a sociedade faz em várias situações, né, de protesto, né, de reivindicação, que são momentos que às vezes contam com a participação das instituições mais tradicionais, mas em outros momentos não. Né? Então nós estamos vivendo circunstâncias de transformação que não encontraram ainda, digamos, suas formas de expressão emblemáticas, né? Aquelas que vão conseguir realmente assegurar a ampliação da democracia. Por enquanto, é como se nós tivéssemos uma sociedade em plena transformação, mas essa transformação estivesse contida em estruturas tradicionais de organizar a dominação política. Marcelo Será ficou conosco todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã, quem a gente agradece pela participação. Uma ótima semana. Para você, Arthur, Rosiane e Samara, também uma ótima semana, e muito obrigado aos ouvintes. Todos tenhamos saúde e dias melhores. Certeza. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas.
Temos 2 regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Agora as UBSs preferenciais de tratamento da Covid-19 e outras síndromes respiratórias contam com horário ampliado. São 10 unidades básicas atendendo de 7 às 21 horas e 8 abertas de 7 às 19 horas. Nos finais de semana e feriados são 10 UBSs preferenciais em funcionamento. Aos sábados o horário delas vai de 8 às 18 horas e nos domingos e feriados de 8 a meio-dia. Saiba qual a mais próxima de você em covid19.manaus.am.gov.br. Mais que um número, isso significa a vida. Porque cuidar de você é nossa prioridade. Prefeitura de Manaus. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Agora em Manaus, 9 horas 26 minutos, 9h26 na capital amazonense, de volta com o Band News Manaus desta segunda-feira, 30 de novembro de 2020. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, reforça que trabalha, enviou nota à nossa redação, dizendo que reforça que trabalha com transparência em suas ações, com sistemas de controles fortalecidos pela atual gestão, que tem implementado uma série de modernizações desde que assumiu a pasta. A Secretaria de Estado de Saúde informa ainda que está contribuindo desde o início com a apuração dos fatos pela Polícia Federal e órgãos de controle do Estado e reitera que confia na Justiça. Agora a gente tem informações ao vivo com a repórter Tawane Costa. Daqui a pouquinho, então, a gente vai com as informações da Tawane Costa, porque mais de 298 mil eleitores não foram às urnas em Manaus no segundo turno de eleições para prefeito da capital do Amazonas. O número equivale a 22% do eleitorado. Ainda de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, foram 78.939 votos nulos e mais de 43 mil brancos. Os números são maiores que no primeiro turno. E diante dos resultados de 2020, a expectativa é de que a eleição de 2022 seja muito diferente de 2018. O primeiro turno consagrou o retorno da política tradicional e a tendência se confirmou no segundo turno. Com esse cenário, Jair Bolsonaro deve mudar de comportamento na avaliação do cientista político e colunista de política da Band News FM, Fernando Schiller. Eu acho que o presidente Bolsonaro fará um giro na direção da política tradicional. Ele deve estar pensando agora, vamos entrar no Republicanos, vou ter que pegar um naco desse centro político aí. E nas capitais, apenas um aliado de Bolsonaro foi eleito, Tião Bocalon, do PP, em Rio Branco, no Acre.
9h28 e outras capitais da região norte também escolhem prefeitos nesse segundo turno de eleições. Informações agora com Alex Ferreira. As capitais Rio Branco, Belém, Porto Velho e Boa Vista têm os respectivos prefeitos escolhidos nesse domingo. Em Rio Branco, no Acre, Tião Bocalon, do PP, superou com 62% dos votos válidos a candidata Socorro Neri, do PSB, que teve 37% das votações. Bocalon recebeu 104.746 votos, enquanto Neri teve 61.702. Os votos brancos chegaram a 3.328 e os nulos a 4.473, ou seja, 1,91% e 2,57%, respectivamente. Após o resultado, Bocalon se reuniu com apoiadores em comemoração marcada por aglomeração de pessoas em meio à pandemia de coronavírus. Um momento bonito, alegre e que só temos a agradecer a Deus, nosso povo de Rio Branco. Obrigado a cada um de vocês que nos deram esses mais de 100 mil votos agora. Em Belém, no Pará, o prefeito eleito é Ednilson Rodrigues, do PSOL. Ele teve 390.723 votos. Ele superou o delegado Eguchi, do Patriota, que obteve um total de 364.095. Em Belém, foram registrados 15.897 votos brancos e 29.295 nulos. Já eleito, Ednilson Rodrigues falou que já tem planos para combater a Covid-19. Tanto para tratar de quem tem sequelas da Covid, mas também para, se necessário for, ter preparado as equipes de vacinação. Vamos já discutir separação de recursos no debate orçamentário para garantir compra de vacinas. O prefeito de Porto Velho, em Rondônia, Hildon Chaves, do PSDB, foi reeleito nesse domingo, com 109.992 votos, ou seja, 54% das urnas. A adversária Cristiane Lopes, do PP, teve 45% das urnas, com 92.015 votos. 5.845 eleitores votaram em branco e 11.353 votaram nulo. Chaves destaca que é preciso ter experiência para administrar a capital rondoniense. Em especial, um município como Porto Velho é uma tarefa muito complexa, que demanda experiência do gestor, conhecimento jurídico, que demanda uma série de atributos. É fazer mais com menos, é comprar mais barato, enfim, essa é a essência da gestão. Já na capital de Roraima, Boa Vista, o eleito foi Arthur Henrique, do MDB. Ele ganhou de Otaci, do Solidariedade. Ao todo, Henrique obteve 85% dos votos, um total de 116.792. Já o adversário teve 20.032 votos, 14% das urnas. Os votos brancos somam 4.566 e votos nulos chegam a 7.833. Henrique destaca a campanha que fez desde o início do período eleitoral. Nesse segundo turno das eleições, sou muito feliz de poder ter mantido toda essa postura durante todo o período de campanha, fazendo uma campanha limpa, sem agredir ninguém, sem ataques pessoais e apresentando propostas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 46 urnas foram substituídas nos estados da região norte nesse domingo. Amazonas e Pará, com 14 cada, foram os locais com maior número de equipamentos trocados. Nove horas 31 minutos. Ainda falando sobre eleições, o governador Wilson Lima, do PSC, disse que espera receber o prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida do Avante, para conversar sobre melhorias à população. Ontem, depois de votar na Escola Estadual Santana, no Aleixo, Wilson Lima reconheceu que Manaus passa por diversos problemas, entre eles na infraestrutura e transporte público. Eu estarei de braços abertos para receber o próximo prefeito de Manaus, para que a gente possa já começar a construir as estratégias para o ano de 2021. 2019 e principalmente 2020 foram anos difíceis para Manaus, sobretudo na questão da infraestrutura, do transporte coletivo, da questão da segurança, e aí é importante que haja essa parceria por parte da prefeitura com o Estado para que a gente possa avançar nessa cidade. E o prefeito de Manaus, Arthur Neto, se manifestou durante o voto dele na manhã de ontem. Na ocasião, o prefeito também destacou esperar que o novo chefe do Executivo Municipal dê continuidade às ações feitas na prefeitura. Indagado sobre o processo de transição, Tucano informou que irá marcar a data para começar os trabalhos.
Segundo ele, uma equipe já está pronta para atuar. A eleição é uma festa mesmo, uma festa da democracia. Um país que hoje é regido por instituições que têm passado por várias crises e têm mostrado a vitalidade do nosso regime democrático. O Tucano disse que a transição será transparente com a nova gestão. E, Rose, ontem o prefeito eleito de Manaus falou sobre essa transição, que é uma fase importante nesse momento, né? Mas até agora não se pronunciou sobre o eleito. Não deu parabéns. Né? Até agora não teve nota. É interessante, porque o governador Wilson Lima, que foi um grande nome nessa eleição, municipal, você vê que a disputa entre os candidatos em determinado momento era muito mais no âmbito sobre o que acontecia no governo do estado do que acontecia na prefeitura de Manaus. E ele quase que imediatamente, foi muito rápida a manifestação dele de parabenização ao Davi Almeida. E não vamos esquecer que ele também foi uma carga para o Davi Almeida, em função dos aliados dele, de pessoas do governo estarem na campanha do Davi Almeida. O Amazonino Mendes, a campanha do Amazonino, utilizou isso, dizendo que o Davi era candidato do Wilson Lima, né? E que isso era uma repetição do que aconteceu em 2018. E teve, sim, um peso contrário para o Davi Almeida. O Davi Almeida, em contrapartida, se defendia, era muito repetitivo, né, nas falas dele, dizendo que ele que avisou, que o Wilson foi criado pelo Davi, mas não era o mesmo Davi combativo em palavras que a gente via nas eleições passadas. Então isso, claro, esse contexto acabou, de certa maneira, criando sim uma dúvida no eleitorado e contribuiu para essa rejeição, com certeza, dos dois nomes, né? Essa coisa que impressiona a gente. De outro lado, como você falou, Samara, o prefeito de Manaus, ao findar a eleição, mandou um release para toda a imprensa destacando seus próprios feitos na disputa eleitoral. Eu achei muito interessante, no primeiro ou segundo turno, o quanto Manaus e a administração municipal esteve ausente do debate, né? Na verdade, em todas as últimas eleições, o primeiro a começar a apanhar era sempre o prefeito, né? Você quer conquistar o lugar daquela pessoa, né? Então você vai ter que destacar os pontos negativos, essa era a lógica, para tentar conseguir isso quando já estava consolidado, porque o apoio da máquina municipal era sempre muito importante. Enquanto não se fecha aliança, todo mundo segura, né? Quando se fechou, você é do outro lado, você começa a bater. Você não viu esse movimento de nenhum candidato, né? O Patrick agorinha lembrou assim, mas o Zé Ricardo falou alguma coisa. Falou, né? Porque é a conduta do Zé Ricardo, ele tem esse tipo de discurso mesmo. Acabou sendo, de certa maneira, sim, positivo para ele. Teve uma votação boa, né, em Manaus também. Não passou ali da margem, né, para ir para o segundo turno. Mas, de uma maneira geral, o prefeito Arthur Vigílio foi muito poupado, né, por todos os candidatos no segundo turno também, né? Então, você via, ele também acabou tendo uma candidatura para chamar de dele, né, porque ele apoiou o Alfredo Nascimento, era praticamente só o PSDB, apesar de toda a influência política e o peso que tem a máquina municipal, não levou um outro partido para esse apoio do Alfredo Nascimento. O Alfredo Nascimento saiu muito ruim na votação, né? Foi a campanha mais rica, 6 milhões tinha lá declarado a Justiça Eleitoral, mais o apoio da máquina municipal e, no entanto, conseguiu aí 31 mil votos. É muito pouco, né? É muito pouco mesmo. Mas a campanha do Alfredo Nascimento foi muito importante para o Arthur Vigílio, porque o Alfredo Nascimento, né, acho que foi o acordo que eles fizeram, a cada uma coisa que ele apresentava, algum dado, uma frase que ele apresentava em favor dele mesmo, ele tinha que apresentar 2 em elogio ao prefeito Arthur Vigílio. Então era uma campanha no primeiro turno que serviu para defender, inclusive o único ataque que a gente viu um pouco à administração municipal foi por parte da candidatura do Nicolau, que não era exatamente um ataque, mas ignorava a prefeitura, né? Que mostrava todos os feitos ali no hospital de campanha, apresentando como se fosse uma coisa da Samel, do próprio Nicolau e tudo mais. E a campanha do Alfredo Nascimento entrou judicialmente, conseguiu derrubar isso em favor do Arthur Vigílio. Ele próprio saiu executando direito de resposta na propaganda eleitoral. Ele não era candidato, saiu falando na propaganda eleitoral. Então, eu acho que são dados interessantes, né? Você vê um prefeito que são 2 mandatos, foi poupado no discurso de todos os outros, alguma coisa motivou essa conduta dos candidatos, né? Não sei em que maneira, se alguns aliados do prefeito apoiavam, de repente foram fragmentados em várias candidaturas e isso acaba realmente criando um freio
geralmente cria um freio político realmente, mas o fato é esse. E o fato que ele não foi poupado porque há extrema aprovação da administração municipal, porque não há, né? Você vê que essa é uma eleição de continuidade. Várias prefeituras em todo o país conseguiram reeleger o candidato, né? O candidato que disputava a reeleição, ou eleger o candidato apoiado pela máquina municipal. Essa é a grande marca dessa eleição municipal, a continuidade, né? Salvador, Belo Horizonte, São Paulo. Então, essa não é a marca de Manaus, a continuidade, né? O candidato que declaradamente foi apoiado pelo prefeito não teve essa continuidade. Então, algo ali, com certeza, motivou o freio e as vendas, né, dos outros candidatos em relação à administração municipal, as possíveis críticas, né? O que sobrou foi críticas ao governo do estado, Wilson Lima. O prefeito ontem, inclusive, esteve visitando as obras, né, algumas obras, inclusive divulgou maciçamente isso, que estava presente nas obras, visitando essas que estão sendo finalizadas até o fim desse mês de dezembro. Sabe de uma coisa? Eu até diria o seguinte, que embora ele não tenha eleito o candidato ou não tenha conseguido estar no palanque que talvez ele quisesse no primeiro turno, o prefeito de Manaus, eu acho que ele saiu como um vencedor dessa disputa, sim, em função de conseguir realmente que nenhum candidato o atacasse, que a administração dele não fosse aberlinda, né, não fosse avaliada, que os problemas que surgiram, há problemas na cidade, há problemas na administração, há inclusive escândalos envolvendo a família do prefeito, né? Então, assim, essas coisas eram muito tensas no início da eleição, e uma eleição que poderia descambar até para uma baixaria, né? Então, assim, ele conseguiu realmente se preservar de tudo isso. Isso é um feito político, né? Uma habilidade do Arthur Virgílio, sim, com certeza. E aí eu acho que, desse ponto de vista, ele é um dos vencedores nesta eleição, sim. Conseguir terminar um mandato de 2 anos, ele vai ficar sem cargo eletivo, né? Vai ficar sem cargos. Isso tem uma baixa na questão política, com certeza, né? Mas ele sai sem o vidro estilhaçado nesta disputa eleitoral, né? Rosiane Carvalho a gente continua esse papo com Rosiane Carvalho no próximo bloco, no último bloco do Band News Manaus. Já, já. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Agora as UBSs preferenciais de tratamento da Covid-19 e outras síndromes respiratórias contam com horário ampliado. São 10 unidades básicas atendendo de 7 às 21 horas e 8 abertas de 7 às 19 horas. Nos finais de semana e feriados são 10 UBSs preferenciais em funcionamento. Aos sábados o horário delas vai de 8 às 18 horas e nos domingos e feriados de 8 a meio-dia. Saiba qual a mais próxima de você em covid19.manaus.am.gov.br. Mais que um número, isso significa a vida. Porque cuidar de você é nossa prioridade. Prefeitura de Manaus. Respeitável público! Chegou o repasse do Governo Federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h42. Esse é o último bloco do Band News Manaus. Já solicitei aí mais umas 2 horas, Samara. A gente vai continuar falando aí. É pra terminar o assunto, né? Por favor, Rê. Olha, se tivesse um helicóptero pra vir pra rádio todo dia, olha aquela loucura, né, de pensar isso nesse trânsito. Mas é muito bom estar aqui, fazer a coluna daqui, é muito melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e cai o número de eleitores flagrados sob efeito de álcool. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Guilherme Guedes.
O número de casos de condutores alcoolizados diminui no segundo turno das eleições em Manaus, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-AM. Ao todo, 12 pessoas foram autuadas, uma redução de 60% em comparação ao primeiro turno. Os agentes de trânsito do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito estiveram realizando ações para tentar coibir motoristas alcoolizados circulando pelas ruas da capital. E o pagamento do 13º salário inicia amanhã. Os detalhes também ao vivo, direto da redação, agora com Gabriele Moura. O empregado com carteira assinada começa a receber a segunda parcela do 13º salário, que deve ser paga até 18 de dezembro. Essas datas valem apenas para os trabalhadores na ativa. Por causa da pandemia da Covid-19, o 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foi antecipado. O 13º salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente. Manaus registra um total de 42 sepultamentos nos cemitérios públicos e particulares neste domingo. Desses, 35 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, sem opção por cremação. Já nos cemitérios particulares da cidade, 7 enterros foram realizados. Entre as causas de morte, 6 foram declarados como Covid-19. Entre as outras causas estão insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória e causa desconhecida. O índice de confiança de serviços da Fundação Getúlio Vargas recua 2,1 pontos de outubro para novembro deste ano e chegou a 85,4 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Essa foi a segunda queda consecutiva do indicador. A queda da confiança atingiu empresários de 9 dos 13 segmentos pesquisados pela Fundação Getúlio Vargas. Já o índice de expectativas, que mede a confiança no futuro, caiu 4,4 pontos e atingiu 91,3 pontos em segunda queda consecutiva. 9h45. E Rose, ontem a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutora pela Universidade de Caém, né, pela Unesco, Marilene Corrêa, fez uma análise sobre o pleito deste ano e da eleição de Davi Almeida. Vamos ouvir. Professora, qual é esse contexto que o Davi Almeida assume a Prefeitura de Manaus, um contexto local e um contexto nacional aí na sua visão, na sua opinião, esse momento político do país? Eu acho que ele precisa ter muita sabedoria e serenidade nesse momento. O contexto nacional não nos favorece, né? Todos nós sabemos que nós vivemos um momento de crise. A relação do governo federal com a Amazônia é uma relação de indiferença contínua. A impressão que se dá é que tudo que muda no Brasil não atinge o Amazonas não sensibiliza o Brasil em torno da mudança no contexto da municipalidade. Então tem esse aspecto difícil. No aspecto local, eu diria que Manaus hoje é uma cidade traumatizada. Ela não é só traumatizada porque está dividida numa eleição que foi extremamente acirrada, você viu o resultado, mas ela está traumatizada em função de uma crescente pauperização, um crescente abandono e, de certa forma, um trauma de luto. Essa pandemia deixou a cidade de luto, deixou a cidade sem perspectiva. Nós temos grupos sociais totalmente vulnerabilizados em relação às políticas de saúde, em relação às políticas de assistência social. A pobreza cresceu no município. Há dados de especialistas que evidenciam, né, um crescimento enorme em relação à pobreza. Ou seja, a prefeitura precisa, de alguma forma, usar o seu poder político e a sua expertise técnica, né, para gerenciar esses bolsões de pobreza urbana. A cidade também convive com muitos grupos sociais que não são daqui, ou seja, Manaus hoje é um grande centro de atração de migrações internas e internacionais. Quase todas as esquinas nós vemos indígenas venezuelanos, nós vemos
pessoas que são de outros países em situação de vulnerabilidade. O Davi Almeida fez um discurso, inclusive pra gente aqui na entrevista durante a semana, que hoje chegaria ao fim a era dos caciques, que se revezam no poder, no Estado e tudo mais. Né? A senhora acha que o Davi Almeida consegue romper com esse sistema, romper com essa lógica realmente? Em que medida ele pode pelo menos começar a fazer isso? Se ele mantiver a vinculação com os grupos de origem da sua matriz política, ele não vai conseguir romper. Eu não preciso dizer porque todo mundo sabe. Agora, se ele conseguir evitar o patrimonialismo, evitar a concentração da violência, evitar o agrupamento de pessoas apenas do seu grupo político, evitar que os sistemas de fornecedores da prefeitura, do aparato técnico que vem servindo a prefeitura há muito tempo, que eles continuem a influir as políticas públicas das secretarias, ele consegue romper, porque o caciquismo não é só uma condição de personalismo. O caciquismo também, ele se torna endêmico na medida em que pessoas não podem ser substituídas, fornecedores não podem ser substituídos, esquemas internos não podem ser rompidos, porque tendem sempre a privilegiar um grupo que de alguma forma tem um monopólio e tem o controle do patrimônio público, né? E que transforma esse monopólio e esse controle num desejo privado. Então, eu quero fazer isso, independente da coletividade precisar daquilo, e eu faço isso. Aí um trecho da entrevista da professora Marilene Corrêa, uma análise, né, acadêmica, e traz um pouco da política envolvida aí. Como é que você analisa também, Rosa? A professora Marilene Corrêa é um dos principais quadros intelectuais e acadêmicos do estado do Amazonas. Então, muito bom que ela, agradeça a produção que tenha colocado a professora Marilene Corrêa para fazer essa primeira análise a respeito de que prefeitura e que contexto político vai assumir o novo prefeito de Manaus, o Davi Almeida, né? Então, ela traz esse contexto muito claro a respeito do isolamento e da forma como é visto a cidade de Manaus, o Amazonas, né, no contexto mais nacional, né, o abandono, né, e a situação local, os grupos vulneráveis. Ela fez levantamentos também mais recentes a respeito desse contato com a população aqui de Manaus, que está numa condição pior, né, que foi piorada, na verdade nunca foi boa, mas está numa situação muito pior em função de toda a situação da pandemia, de tudo que essa pandemia provoca, né? A gente tem um quadro de desemprego, um quadro de pessoas que vivem realmente de uma renda que ela vai ser diária, né? São pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade e condições muito ruins. Essa educação esse ano, então, piorou bastante, né? O quadro da condição de quem estuda em escolas públicas, né? O acesso à informação e a educação, a saúde, enfim. Então, a professora Marilene traz toda essa leitura a respeito dessa condição que o Davi Almeida vai assumir. E o discurso que ele vem, né? Ele vem de uma origem dentro desse quadro da política mais tradicional. Ele cresceu à sombra desses políticos, realmente os caciques, né? Como ele coloca, e decretou que esse seria o fim do cacicado aqui em Manaus e no Amazonas, né? E, claro que ele já dá um tom também para futuras disputas eleitorais, quando ele coloca isso dessa maneira, que é muito interessante. A própria conduta, história política, perfil político do Davi Almeida faz com que a gente pense que essa declaração dele pode ser mesmo um pouco de verdade, de rompimento com alguns quadros, com alguns nomes, né? Porque algumas pessoas no meio político dizem que o Davi Almeida ele não tem a conduta de ser subserviente a quem colocou ele ali. Ele vai tomando a sua própria autonomia nos espaços que ele vai ocupando. Esse é um dado. Mas a professora Marilene apresenta um outro ângulo para a gente perceber isso, né? Que esse cacicado, na verdade, ele tem um modus operandi, ele vai para além dos nomes. É a forma como se conduz a administração pública, a maneira de lidar com esses problemas, com todas essas relações, né? Com esses quadros vulneráveis, com os recursos, com sistemas, né? Com sistemas, inclusive, de grupos de empresários, a forma como eles lidam com a máquina pública, a busca por esses recursos financeiros. Então, há todo um modus operandi por trás disso, que ela disse, olha, vai ser bem desafiador e bem difícil o rompimento com isso, mas que ela espera que ele consiga realmente trazer essa nova dinâmica.
algo muito complicado, né? E acho que é importante a gente perceber isso também. Eu ia concluir. A gente já ia para o segundo assunto, que a gente tem aqui o trecho da fala do candidato a vice-prefeito, o vice-prefeito eleito, Marcos Rota. Os cumprimentos à assessoria do candidato, ao vice do candidato, ao marketing do candidato e aos apoiadores. Mas reconheço o legado que o amazonino deixa politicamente para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Agora é pensar no futuro da cidade de Manaus. Porque a eleição acabou, vamos pensar no futuro, cumprir os nossos compromissos com a cidade de Manaus e encarar os desafios, sobretudo, primeiramente, eu penso que o transporte público, né? Nós temos hoje uma situação caótica, muita reclamação, ônibus caindo aos pedaços, desmanchando, pegando fogo, provocando acidentes, enfim, permitiram que a calamidade chegasse no transporte público. Então esse eu acho que será um dos grandes desafios que o Davi terá coragem, autonomia e independência para resolver. Hoje o serviço prestado à cidade, na verdade, é um desserviço. E a Prefeitura Municipal de Manaus, mesmo diante do caos no sistema de transporte público, paga milhões e milhões de reais às empresas em forma de subsídio. Chega do poder público ser uma espécie de mãe de leite dos empresários. Todos os empresários que quiserem continuar trabalhando na cidade de Manaus serão todos muito bem-vindos. Agora, vai mudar a gestão. E aí, Rose, discurso aí do vice-prefeito eleito, reeleito, né? Reeleito vice-prefeito, né? É uma reeleição, que é o Marcos Rota, né? Agora, sim, você viu um discurso mais brando para o adversário, que é o Amazonino Mendes, né? O Davi Almeida também não adotou mais nenhum discurso agressivo depois do resultado da eleição. E bastante atento, eu não sei se entrou aí o trecho, que eu estava lendo aqui a nota da Casa Militar, mas não sei se entrou um trecho que ele é bem mais agressivo para o prefeito de Manaus, com quem ele rompeu e se sentiu muito preterido politicamente, né, em relação à conduta do prefeito já na última eleição. Então, assim, acho que o Marcos Rota é um nome importante, sim. Né? A gente acabou de falar, há perspectivas para esse grupo, para esses dois nomes, né, que se insurgem, dizem se insurgir contra as lideranças políticas desse grupo que eles nasceram, né, que eles foram criados, e que querem ter protagonismo a partir de agora. Aí o Marcos Rota, como vice-prefeito, uma possibilidade aí, na próxima eleição, de o Davi Almeida realmente conseguir manter uma boa relação com o Rota, que já é um caso à parte, a coisa da relação de prefeito e vice-prefeito em Manaus, mas ele conseguindo manter uma boa relação com o Rota e fazer uma boa administração em 2 anos, pode se projetar como um bom nome aí para a próxima disputa para o governo do Estado. Existe essa possibilidade, né? Então, nesse contexto, claro, o Marcos Rota cria, mais uma vez, né, um bom fôlego político nesse sentido. Ele, como foi o protagonista da festa da vitória deles lá, né, da fala com os apoiadores, porque o Davi Almeida se recolheu, né, não quis participar desse momento em função da morte da mãe dele, ele aproveitou aí e fez um discurso como a gente não vê o Marcos Rota fazer há muito tempo, né, porque ele, na função de vice-prefeito, se recolheu bastante, foi muito disciplinado em função da forma da condução política do Arthur Vigílio, né? No momento que achou que foi prejudicado, falou alguma coisa, mas também acabou não conseguindo mais tanto espaço. No início da campanha, fez um discurso um pouco mais duro para Arthur Vigílio, depois, novamente, foi recolhido mais, de novo, como a gente falou agora no bloco passado, aquele quadro de pessoas e políticos que disputaram a eleição que pouparam Arthur Vigílio. Aí na vitória ele se sentiu um pouco mais à vontade para fazer esse desabafo. Bom, pelo menos ele conhece a prefeitura, né? Foi secretário da Seminf, né? Vamos ver se... Conhece bem a administração pode do Arthur ajudar Vigílio. Aí a depender de novo como prefeito. fica essa eleição também pode ser um risco, né? Porque Sim. ele vai apontar, vai fazer aparecer também em relação aos erros de quem eles estão substituindo agora. A gente tem um último dado, né, Samara? Tem. A gente repercutiu bastante. Isso, né? A gente tem 3 minutinhos para abordar esse dado, mas não pode passar. Eu acho que não pode passar, porque até os nossos ouvintes, eu ouvi muito comentário sobre isso, que foi a eleição da emoção. Algumas pessoas falaram sobre o velório que aconteceu, da morte da mãe de Davi Almeida, e também de um candidato lá em Goiânia, que ganhou, mas está no hospital. Ele está entubado, está com Covid, e nem sabe se ele ganhou a eleição, mas ele ganhou a eleição. Aí daí tiram que foi a eleição da emoção, Rose.
Olha, sobre o candidato de Goiânia... Maguito Vilela. O Maguito, ele acordou. Eu tenho uma matéria aqui na Folha de São Paulo. 2 enfim. semanas depois de voltar a ficar... voltou a ficar consciente, né? E foi informado na noite de domingo que venceu as eleições e deixou escorrer algumas lágrimas. Essa é a informação que tem aqui na Folha de São Paulo, né? Bom, em relação a essa... Realmente, o último dia, o dia da votação, foi bem forte, né? As campanhas suspenderam, né? Aquele pessoal que a gente fica nas ruas de bandeiraço e tudo mais, mas as 2 campanhas se mantiveram ativas, sobretudo na internet, né? E aí, aquelas pessoas que têm uma condução desrespeitosa dos 2 lados, eu acho, muito complicada, né? De ataques, de patrulha, de memes, uma coisa terrível. Sobrou também, para além da atuação dessas pessoas, a impressão que fica no eleitorado, né? Num primeiro momento, a gente sentiu realmente um gesto muito solidário. Eu estava até numa loja com uma tia, no momento que chegou a informação da morte da mãe do Davi Almeida, Dona Rosa Almeida, e as pessoas comentavam, poxa, então foi por isso que ele não foi para o debate, né? Então você vê que tem um efeito no eleitorado, sim, independente se um ou outro candidato vai usar isso, né? Infelizmente, mas tem efeito no eleitorado essas informações. E aí, com a situação de que houve uma ampla cobertura, né, a respeito do velório da mãe da Davi Almeida, e ele próprio, eu acho que emocionalmente estava muito abalado, né, isso acabou também repercutindo no humor do eleitor. Eu não tenho dúvida, porque eu mesmo recebi várias mensagens de tudo que é jeito, algumas muito solidárias, né, pela exposição do sofrimento dele, e outras rejeitando essa ideia, né, que é um risco muito grande que se corre, né, dentro da dinâmica dos acontecimentos. Eu fiquei com a impressão, Samara, que faltou ao lado do Davi Almeida, neste momento, alguém com força política ou alguém com entendimento técnico avançado que o protegesse de uma exposição que pudesse ser arriscada para ele, né? Assim, de fato, a informação que eu tenho é que a Dona Rosa Almeida não era uma anônima no bairro dela, era alguém muito querida. Naturalmente, isso traria ali uma movimentação de pessoas. Isso acho que é inevitável. No entanto, a forma como ele ficou exposto, não dormir, né, aquelas declarações ali na hora do voto, eu fiquei com a impressão não de que, da forma como ele conduziu o sofrimento dele, porque isso é muito complicado, você analisar de que forma a pessoa deve sofrer, isso é muito individual. A forma como ele vai expor, vai apresentar. O Davi Almeida, ele tem um contexto da personalidade dele, né? Que ele é alguém que transparece um pouco mais, ele é mais passional, né? E também tem o dado da religiosidade dele, que está procurado por todo mundo. Mas eu acho que faltou uma orientação, uma dinâmica de alguém ali com força política que desse ali alguns limites para que ele próprio não corresse risco de uma má avaliação a respeito desse momento pessoal dele, que deve ser muito, muito difícil, né? É isso. Rosane Carvalho, muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Band News Manaus. Hoje tem exclusiva? Exclusiva daqui a pouco, às 16 horas, com o professor Afrânio, da Action, e com o professor Marcelo Seráfico também. O professor Marcelo Seráfico fez agora uma análise mais nacional a respeito do resultado da eleição. E a gente vai fazer aqui uma análise mais detida dos números, de dados e de toda essa percepção do eleitorado. Obrigado, Rose. Obrigada também. Obrigado, Samara. Obrigada, Arthur. Até amanhã. Fica agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Obrigado aqui na Band News FM, começando mais uma edição do nosso Band News Station, programa feito Madison, Nova York.